Tem uma pergunta que parece ser um pouco irrelevante, mas que ela é muito necessária. Essa pergunta, ela é: quem sou eu? Eu fiquei pensando nisso recentemente e decidi fazer um vídeo sobre isso, né, sobre a identidade, a nossa identidade, a minha identidade, a sua identidade. E achei interessante por algumas reflexões que eu obtive durante esse tipo de pensamento. A minha vida toda, desde a minha infância, desde a minha adolescência até a minha vida adulta, ao refletir sobre essas coisas, eu percebo que eu agia muito em prol daquilo que as pessoas querem. Por exemplo, eu vivia muito para agradar as pessoas. Eu tinha essa necessidade de que as pessoas me percebessem. Eu tinha necessidade de agradar as pessoas. E às vezes eu fazia coisas que eu não queria, simplesmente pelo motivo de não saber falar um não, ou com medo de desagradar as pessoas. Ou simplesmente também nem fazia algo que eu gostaria de ter feito por medo das pessoas me julgarem ou das pessoas me criticarem. E esse olhar de que as pessoas estão sempre de olho no que você está fazendo, assim, as pessoas estão se importando com o que você está fazendo, isso me prejudicou muito, porque eu deixei de fazer muita coisa do que eu queria, simplesmente porque eu queria agradar as pessoas, ao invés de agradar a mim, ou melhor, ao invés de agradar a Deus. E às vezes as coisas que a gente quer fazer, as coisas que a gente quer comprar, as coisas que a gente quer ter, nem sempre são aquilo que a gente quer. Esse querer que a gente acha que é nosso, às vezes não é nosso mesmo de fato, é de outras pessoas. Quantas vezes você já comprou algo no impulso, ou simplesmente porque alguém falou, ou simplesmente porque estava na moda e você não quis ficar fora dela, mas na verdade, no fundo, você nem queria aquilo. Sabe, a gente passa tanto tempo querendo caber nos padrões, querendo agradar as pessoas, que no fim a gente se esquece do mais importante, que é agradar a Deus. E talvez você seja igual eu, talvez você nem perceba, mas uma boa parte daquilo que você faz hoje pode ser que você não faz porque quer, faz porque quer agradar alguém, quer agradar as pessoas. E é sobre o que os outros vão pensar, é sobre você não ser rejeitado, sobre se encaixar. Só que viver dessa maneira cansa. Você se perde de si mesmo tentando ser alguém que nem existe. E não quer dizer que você não tem que fazer algo de bom para as outras pessoas, que você não deve levar a bondade para outras pessoas. Sim, você tem que fazer isso. Mas primeiro você precisa saber se o que você está fazendo condiz com aquilo que você pensa, condiz com quem realmente você é e, primeiramente, é aquilo que Deus quer. E a Bíblia, ela tem vários versículos que falam sobre este assunto. Paulo, ele escreve lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Por acaso busco eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se eu ainda estivesse agradando a homens, não seria eu servo de Cristo. Quando a gente vive para agradar as pessoas, a gente deixa de viver o propósito que Deus escolheu para as nossas vidas. Lá em Colossenses 3:23, a palavra reforça: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Tudo que você faz, será que você está fazendo para alguém? Ou está fazendo para Deus? Ou está fazendo para você? Às vezes você está vivendo uma vida que sente que não tem um propósito, sente que tem algo faltando. Bom, eu me senti assim. E quando eu parei para perceber, eu vi que eu estava não vivendo a minha vida, mas eu estava vivendo a vida para os outros, eu estava vivendo a vida querendo mostrar algo quem eu não sou. E quando eu passei a mostrar quem eu sei que muita gente deixou de falar comigo, muitas pessoas talvez afastaram de mim, mas isso não é um problema, porque quem realmente gosta de você vai estar perto de você por você ser quem você é. Deus, ele não te rejeita, porque ele te criou de uma maneira, e essa maneira ela é única, é quem você é. Você precisa ser essa pessoa, a pessoa que Deus escolheu quem você é. Porque se você vive para os outros, você está rejeitando a criação de Deus, você está rejeitando aquele que ele criou para ser. Ele criou você de uma maneira, ele criou você porque ele tem um propósito para a sua vida. E às vezes você não está vivendo esse propósito, você está vivendo o propósito de outras pessoas, e isso pode estar desagradando a Deus. Eu acho que foi um pouco confuso tudo que eu falei, mas deixa eu voltar na palavra. Lá em Salmos, capítulo 139, versículo 14, Davi escreve: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Cara, Deus te fez único.
E é aquilo que eu falei. Ele te fez porque ele tem um propósito para a sua vida. E às vezes a gente deixa de seguir esse propósito para agradar pessoas que às vezes nem sequer gostam da gente. Porque às vezes eu ficava me pensando, quem que eu estou querendo agradar? Meus amigos? Minha família? Pessoas que não se importam comigo? Bom, e a mim mesmo? E a Deus? Eles que eu tenho que agradar. E por fazer coisas para agradar as pessoas, eu ficava desmotivado, ficava frustrado, porque eu não estava sendo aquele que Deus quis que eu fosse. E o problema é que a gente vive a vida tentando ser uma cópia, e aí a gente deixa de ser original. E será que vale mesmo a pena tentando viver para os outros? Tentando não ser rejeitado? Eu fico imaginando na época dos apóstolos, onde todos eles não deixaram de pregar Jesus, não deixaram de pregar o Evangelho porque estavam sendo perseguidos ou porque estavam sendo criticados. Não importava o que, eles não estavam nem aí. Eles estavam fazendo aquilo por amor a Deus, por amor a Jesus. E eles estavam entregando a própria vida em prol de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E você? Será que você tem vergonha? Vergonha de falar sobre o amor de Jesus? Vergonha de falar sobre o amor de Deus, de pregar aquilo que você acredita para as pessoas? Não é só sobre desenvolvimento pessoal, mas é um desenvolvimento espiritual. Não é só sobre você se amar mais ou ser quem você é sobre você amar mais a Deus acima de todas as coisas e não deixar que o seu propósito ele não exista porque você quer agradar outras pessoas. Não é você deixar o mundo te moldar, é você deixar Deus te moldar, é você deixar Deus te guiar. Porque a partir do momento que você permite que Deus te guie e que você viva o propósito que Ele escolheu para você, a sua vida enche de paz, a sua vida enche de amor, de alegria, porque Ele é a verdadeira paz. Só Ele pode trazer essa alegria, essa felicidade que a gente sente, que por mais que a gente passe por provas e lutas aqui nessa terra, Ele já venceu o mundo e Ele está conosco. E viver para as outras pessoas pode trazer vários prejuízos para você mesmo, não só para a sua vida espiritual. Agora, trazendo para o lado humano, pode te dar depressão, ansiedade, pode te fazer você ter prejuízo financeiro, porque você vai acabar fazendo coisas que é para agradar as pessoas e por isso vai gastar, vai comprar roupas, vai se vestir da maneira que não é quem você é, simplesmente porque você quer agradar as pessoas. E isso não faz bem para você, porque a sua mente vai ficar frustrada. Você chega num certo ponto que você vai ficar pensando: poxa, quem sou eu de verdade? Eu não me reconheço mais. Então, eu parei de viver dessa maneira porque a minha intenção não é agradar ninguém. Na verdade, eu não estou aqui para agradar alguém, eu não estou fazendo esse vídeo para agradar alguém, porque a minha intenção é agradar a Deus, é levar a mensagem dele para outras pessoas. E posso ser criticado por isso. E não é fácil você colocar a cara a tapa sabendo que pode ser criticado. Mas quando a gente lembra da época dos apóstolos, o que eles sofreram para levar o amor, levar o evangelho de Jesus para outras pessoas, isso aqui não é nada. Então a gente precisa disso. Poxa, eu tenho a minha vida, eu preciso me agradar, eu preciso agradar minha esposa que vive comigo diariamente e principalmente eu preciso agradar a Deus. Ele me deu um propósito e esse propósito eu preciso liberar, eu preciso jogar ele para que eu não perca esse propósito para agradar outras pessoas. Porque eu preciso agradá-lo e vivendo esse propósito que ele colocou para minha vida, eu tenho certeza que a paz ela vem para o meu coração. As coisas que acontecem no mundo, as coisas que acontecem comigo, as provações, elas não se tornam mais pesadas, elas não se tornam fardos, porque Deus não te dá aquilo que você não consegue suportar. Então eu sei que se eu colocar minha vida diante dele e deixar que ele haja na minha vida, sem me importar o que as pessoas vão pensar, eu tenho certeza que essa paz reinará no meu coração, reinará na minha casa, na minha vida, na minha família, e isso me trará muito mais alegria, felicidade, coisas que este mundo não pode nos dar. Então, em vez de você agradar as pessoas, pare e seja você mesmo, seja original. Você merece viver a vida que Deus colocou para você viver. E você não deve agradar ninguém. Você deve agradar a si mesmo e a Deus. Seja quem Deus chamou você para ser. E quando isso acontecer, você vai ver que tudo faz sentido para a sua vida. Porque no final, a única opinião que verdadeiramente importa
é a dele. Bom, e se você chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Deixe aqui nos comentários alguma opinião sua, uma reflexão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo desse canal. E venha caminhar comigo, vamos caminhar junto nessa, porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito, somente Deus é perfeito. E a gente tenta cada dia mais buscar para melhorar para Ele. Então, vem caminhar comigo, porque aqui são vídeos de propósito, vídeos de esperança, de fé, de desenvolvimento pessoal e espiritual principalmente. Fiquem com Deus.